Olá, bem-vindos ao primeiro programa de conteúdo do curso de Prevenção dos Problemas Relacionados ao Uso de Drogas, uma iniciativa da Secretaria Nacional de Política sobre Drogas, a SENAD, do Ministério da Justiça, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina. E o tema de hoje é vulnerabilidade, determinantes sociais em saúde. E para participar desse debate, a gente recebe hoje aqui no estúdio o Padre Wilson, o Ticanori e o Gessé. Além dos nossos conselheiros e representantes das lideranças comunitárias, que de alguma forma representam aqui mais de 40 mil alunos que seguem o curso em todas as regiões do país. Gente, muito obrigado pela presença, é um prazer ter vocês aqui no estúdio. E antes da gente começar o debate, a gente vai definir um pouquinho o que é vulnerabilidade. Vulnerabilidade é uma condição humana evidenciada em situações de ameaça à integridade física, emocional ou social da pessoa ou de um grupo de pessoas. Está relacionado aos chamados fatores de risco, que variam de acordo com o território, entendido aqui como o espaço onde ocorrem as relações sociais. Os fatores de risco podem ser de âmbito social, familiar, comunitário e pessoal. E como pano de fundo, há determinantes sociais de saúde, fatores econômicos, culturais, étnicos, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde. Feita essa definição, queria perguntar para o Ticanori o seguinte: Ticanori, de que forma essa vulnerabilidade pode se relacionar aos problemas relacionados ao uso de drogas? Para tentar explicar de uma forma bastante simples, eu queria relembrar um experimento que os pesquisadores fizeram para pensar o que acontece com o comportamento quando é exposto à substância. Colocava-se um rato dentro de uma gaiola e tinha ali água, comida e droga. Depois de um certo tempo, observou-se que o rato passou a usar só droga, Ele comia pouca comida, tomava água e usava muita droga. De repente, começava só a usar droga. E em algumas situações, o rato chegou a morrer de tanto usar droga. Nessa situação, ficou muito difundido a ideia de que o efeito da droga sobre o comportamento do rato era tão dominante que ele deixava até de comer, E isso durou por muito tempo. As pessoas ficaram muito assustadas e vendo assim o poder, criou-se essa ideia de que a droga, a substância tem um poder tão grande sobre o comportamento que domina as coisas mais elementares, inclusive a vontade de comer. Isso foi um paradigma, um entendimento que perdurou-se por muito tempo. Até que, em um certo momento, o pesquisador falou: bom, mas e se eu aumentar essa gaiola? E se nessa gaiola, eu além de ter água, comida, colocar ali uma piscina, colocar uma roda, uma bolinha, uma parceira sexual, outros tipos de alimento, outras coisas. E essa gaiola foi enriquecida, Quando essa gaiola aumentou, para surpresa de todo mundo, os ratos mudaram de comportamento, Já não ficavam só usando droga. Usavam um pouco de droga, entrava na piscina, ia fazer um pouco de sexo, ia andar na roda, voltava a comer, comia coisas diferentes. Ou seja, pôs-se em dúvida nesse experimento aquela ideia inicial de que as drogas têm um poder absurdo sobre o comportamento das pessoas. Na verdade, começaram a se observar que, dependendo do tamanho da gaiola, o comportamento modifica de forma significativa. Essa é a primeira questão. Agora, uma coisa que não se percebe tão facilmente, quem decide o que é que vai na gaiola não é o rato, é o pesquisador. Então, na verdade, se a gente fizer uma síntese, a decisão do pesquisador é que determina o comportamento do rato. Não é a droga. É quem consegue definir o conjunto das variáveis, o conjunto das coisas que estão presentes no comportamento, na vida das pessoas. Então, quando a gente fala de determinantes sociais, de vulnerabilidade, isso implica as relações de conhecimento, de poder, de relações políticas, ou relações de quem determina o tipo de ambiente nos qual nós estamos convivendo. Obrigado, Ticanori. Gessé, você fala que, no teu livro, que há 4 classes sociais no país. 2 pequenas em número e, entre aspas, aí, privilegiadas, a classe alta e a classe média, e 2 bem maiores e numerosas, a classe trabalhadora caracterizada como nova e velha, que você chama provocativamente de ralé. Como podemos entender essa divisão de classes, e como essa divisão
pode se associar às vulnerabilidades aí que a gente vê com relação à questão do uso de drogas, os problemas decorrentes do uso de drogas. Essa quantificação das classes tem a ver com o quê? Ela tem a ver com acesso não apenas a dinheiro, a renda, como normalmente o tema da classe é discutido entre nós, ou seja, então, e se você só vê a renda de uma forma muito superficial, você não vê o mais importante, né? A renda, no fundo, é um resultado, né? Quer dizer, nós, enquanto seres humanos, nós somos construídos por uma série de influências afetivas, emocionais, sentimentais e que depois se transformam em conhecimento, capacidade de conhecer. E essas capacidades elas são muito distintas pelas classes, né? Essas classes do privilégio, ou seja, dos muito ricos que detêm a propriedade, não é isso? E aí exploram os outros por taxa de lucro, taxa de juro, né? Tem a classe média, né? Que ela vai ter o quê? Ela vai ter acesso ao capital cultural mais valorizado, né? E as classes trabalhadoras e o que eu chamei provocativamente de ralé, porque era uma classe que ninguém se interessa por ela no Brasil, porque elas não são consumidores, né? Se interessam muito pela classe C, porque ela consome, ela gasta dinheiro, etc. E nós temos uma classe de abandonados, esquecidos entre nós, que é cerca de 1/3, né? Que são pessoas o quê? Que não são trabalhadores no sentido próprio do termo, porque não trabalham no mercado competitivo, etc. Né? São relegados, porque são explorados, porque são explorados como corpo, como energia muscular. Isso é extremamente importante para o tema que nós estamos discutindo aqui. E o exemplo que o Tikanori usou aqui, ele é perfeito disso, né? Quer dizer, o ratinho da classe média, esse ratinho que vai ter a piscina, vai ter a outra comida, vai ter muitos estímulos, né? Então ele não precisa ser dependente da droga, no caso, né? Quando você não tem nada e a sua vida é reduzida à miséria, não é apenas uma miséria econômica, porque você é humilhado pelas outras classes, né? Você não tem autoconfiança, não tem autoestima, né? Então você se perde no desespero pelo uso da droga. Quer dizer, aí não é a droga, não é a substância, isso é extremamente importante, né? Obrigado, Gessé. A gente vai conhecer agora um pouco o trabalho desenvolvido pelo padre Wilson Groh aqui em Florianópolis. Vamos ver? Hoje a gente vive centro e morro, é uma cidade dentro de uma outra cidade. E essa cidade do lado de cá é a cidade invisível. Na verdade, ela é a cidade que produz a riqueza, porém a socialização, a partilha da riqueza ou bem comum, enquanto acesso de direito, não chega para o lado dessa população. O Centro Cultural Escrava Anastácia está inserido no Monte Serrat, em Florianópolis. Há mais de 30 anos, Padre Wilson mora nesta comunidade e vive o dia a dia dos moradores. Quando a gente olha essa realidade, nós muitas vezes vitimizamos a periferia. A periferia passa a ser vitimizada como espaço de empobrecimento, como espaço de marginalidade, como espaço de crime, e na verdade não é isso. Nessas comunidades, 99% da população é população trabalhadora, é população que acorda cedo, é população que constrói a riqueza, é juventude que quer oportunidade. O trabalho tem que ser feito fora da zona confortável e ir para a prática. Vivenciar a rua, vivenciar a escola, vivenciar a família e vivenciar principalmente o jovem. No fundo, o máximo de tudo é um bom acolhimento. A partir do bom acolhimento, a gente vai se encaminhando na rede com que estamos envolvidos. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder seguir, é preciso a chuva para florir. Nas casas de acolhimento, moradores em situação de rua recebem atenção, conforto e alimento. Filhos de pais usuários de drogas também são amparados e protegidos, como numa segunda família. A proposta de casa de acolhimento é uma das melhores propostas hoje que tem no país, inclusive, né? Porque oferece essa possibilidade de um atendimento mais complementar. Na casa de acolhimento você tem que fazer todo o processo de readaptação da pessoa a um comportamento mais natural, né? Aprender a conviver com as outras pessoas.
Nós trabalhamos aí todo o processo do acolhimento dessa juventude em várias dimensões, né? Desde a juventude que está ligada às questões de tráfico e a juventude que é empobrecida, que não tem a oportunidade de ter um acesso de perspectiva, não? A reinserção dessa juventude, não numa visão do mercado pelo mercado, mas a reinserção dessa juventude numa perspectiva de construção de valores, mas também a qualificação dessa juventude para ter a questão da competência para disputar a vaga no mercado de trabalho. Quando elas conseguem descobrir o sonho, a razão da sua vida, aí é muito rápido o processo de reinserção. O uso da droga torna-se secundário e vai se secundarizando até que aquilo se esvazia, se extingue. Fora isso, a gente também trabalha com o jovem que trabalha no tráfico. Ele manuseia dinheiro todo dia, ele tem uma relação de poder estabelecida, ele tem uma hierarquia e um poder na comunidade. Trabalhar com esse jovem para que ele consiga adquirir as disciplinas do mundo cotidiano, que é acordar, trabalhar, esperar um mês para ganhar dinheiro. Trabalhar com isso é um processo muito demorado. O contato com Omar mexe com as emoções e sentimentos. Permite vislumbrar uma mudança de vida. Afinal, com amparo e confiança, tudo é possível. A pedagogia que usa é a pedagogia do amor, da proximidade, de tocar, do olhar no olho, né? Então esse é o diferencial do meu trabalho. O Procurando o Caminho através do surf fez que os jovens ficassem perto de nós e isso foi mais fácil. Nós temos o trabalho, temos o colégio, temos esse contato. E se não fosse o Procurando o Caminho, talvez muitos jovens da comunidade, eu acho que estariam nas ruas roubando ou traficando. A integração com o esporte abre novas possibilidades para os jovens envolvidos no contexto do tráfico. O esporte aventura, né, ou esporte radical, para nós não é um fim, é um caminho, é uma passagem. E por essa passagem a gente vai identificando as fragilidades, ele vai fazendo o seu processo de ressocialização e aí ele se insere. Hoje eu sou outra pessoa que... No passado também eu fui um desses jovens também infratores. Hoje, graças a Deus, o Procurando o Caminho mostrou um outro caminho que eu estava procurando há muito tempo. E o Padre Wilson me deu a chave da porta para eu abrir. Hoje estou aí, como vocês estão vendo, com 20 jovens e fazendo esse trabalho maravilhoso que é o Procurando o Caminho. Quando a gente vê um jovem desse que pega uma prancha de surf, que sai desse meio e que vai para outro meio, que reinventa a sua vida, esse é um resultado, isso é um ícone. São pedras valiosíssimas esperando a lapidação. Eu vejo que a minha mudança foi para melhor, né? Que, né, em vista do que eu fazia antes, agora para hoje eu estou bem melhor, né? Graças ao projeto lá, né, que eu fui resgatado lá pelo projeto e hoje a minha mudança está aqui. Hoje estamos abrindo a lavação, hoje somos um micro e pequeno empresário, né? Diego e Osmar tiveram coragem para fazer a mudança, amparados e apoiados pelo Centro Cultural Escrava Anastácia. Com o incentivo de iniciativas de geração de trabalho e renda, descobriram que tinham um perfil empreendedor e abriram o próprio negócio. O Centro Cultural ajudou bastante, foi o apoio, foi o suporte, bem dizer, para mim, para o meu crescimento até profissional, né? Que é através dele que eu fiz os cursos que eu tenho, né? Aconteceu tudo de bom, né? Saí das drogas, saí do crime, muitas coisas aconteceram, né? Valeu a pena, né? Para promover a inclusão profissional de jovens e auxiliar as organizações empresariais no cumprimento da lei de aprendizagem, o Centro Cultural Escrava Anastácia criou o Núcleo de Formação e Aprendizagem.
Aqui, os jovens são preparados para ingressar no mercado de trabalho. Com 15 anos, eu tive a oportunidade de estar participando de um dos projetos do Centro Cultural. Após esse projeto, fui inserida no mercado de trabalho pelo Jovem Aprendiz, onde eu fiz estágio em uma empresa. Hoje eu trabalho em um dos projetos do Centro Cultural como educadora social. E é muito comum um adolescente, menino e menina, né, quando chega na idade dos 14, 15 anos, a família começa a dizer para ele que ele tem que, tipo assim, qual é? Tem que ajudar em casa. Então essa pressão que se vive na comunidade, essa pressão da família, obrigatoriamente faz com que esse adolescente saia para a rua em busca de alguma coisa. A linha vermelha do risco do uso e do risco do comércio, do trabalho da droga é nessa idade. Desde cedo eu tive a oportunidade de estar entrando em um dos projetos, então eu não me desviei para outros caminhos, já que eu moro em uma comunidade empobrecida daqui de Florianópolis. Apesar de viver numa das comunidades que convivem com o mundo das drogas, Luiz Felipe optou pelos estudos e o trabalho. Aproveitou a oportunidade e, através do Jovem Aprendiz, conseguiu o primeiro emprego. Tem que dar sempre um sorriso, tem que acordar com um bom dia, vir trabalhar com vontade, entendeu? É assim que a gente tem que ser todos os dias. Então isso que já começa já ensinando do Jovem Aprendiz. Foi ótimo para mim porque abriu mais a minha mente e eu estou com um conhecimento um pouco acima do que eu estava antes. Então eu vou levar para a minha vida isso. Aqui na nossa empresa, a nossa função é qualificar esse profissional como se fosse uma sementinha nascendo e para que a gente possa ajudar ele a crescer para as exigências do mercado de trabalho lá fora. Na rede precisa estar a escola, a família, o jovem, a ONG formadora, a comunidade e a empresa. Então eu penso que a saída está nessa nossa grande capacidade, que não é apenas ter um programa, não é apenas ter um belo projeto, não é apenas ter dinheiro, é a nossa capacidade de aproximação, de interação, de afetividade, de vínculo. Porque quando eu gero vínculo, eu também gero um trabalho de relação efetivo. É preciso que a gente acredite que vale a pena. Então, a resiliência é muito mais, é um processo, é nosso, é de quem trabalha. E quando parece que não vai dar, a gente se organiza, a gente se reúne, a gente se apoia e sabe que vai dar. O resultado, ele é fruto de muitos pequenos detalhes e de muita gente. Paulo Freire fala muito da questão da boniteza. E eu sempre digo de que a beleza rompe com a bruteza. E aí a bruteza a gente a transforma porque ela nos desafia a trazer por dentro e resgatar essa força do engravidamento que está ali, que é a beleza. A beleza é que vai mudar o mundo, a beleza salvará o mundo, a beleza romperá com a bruteza e para mim a beleza é a materialidade da esperança em pão, em liberdade e em oportunidade. Muito bacana. Gostou do trabalho? Pois é, a repercussão sobre o que a gente acabou de ver e as perguntas dos conselheiros e lideranças comunitárias a gente vê daqui a pouquinho no próximo bloco.